Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um dos elementos da narrativa. Lembrando que na outra videoaula a gente viu quais são os elementos da narrativa. Eles são enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Na outra aula a gente focou um pouco mais em personagens. Hoje a gente vai conversar sobre narrador, que é um elemento fundamental na estrutura da narrativa. Então, o que é um narrador? Um narrador é aquele que narra os fatos da história. Ele atua como um intermediário entre a ação narrada e o leitor. Tudo aquilo que a gente sabe da história, que a gente sabe sobre o personagem, a gente sabe porque o narrador nos contou. O narrador ele pode ser dividido em dois tipos: o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é aquele que, além de narrador, ele é um personagem da história. Então vamos lá, ele é um personagem da história que vai contar pra gente a história, aquilo que ele viveu, aquilo que ele participou. Já o narrador observador, ele se encontra fora dos fatos da narrativa, ou seja, ele não faz parte das ações narradas, ele não faz parte da história. Mas vamos lá. Para ser um narrador observador, ele tem que apresentar duas características que são fundamentais, que é a onisciência e onipresença. A onisciência é porque ele sabe de tudo que as pessoas estão pensando. E a onipresença é porque ele está em todos os lugares, ou seja, ele sabe o que os personagens estão pensando e o que eles estão sentindo e sabe onde os personagens estão. E é assim que ele conta pra gente o que ele sabe, ele narra a história pra gente. Então agora vamos analisar um exemplo na prática. Vamos ler esse trecho da lenda da Iemanjá, que apresenta um narrador observador, ou seja, um narrador que ele não faz parte da história, ele não é um personagem, mas ele sabe de tudo o que está acontecendo. Então vamos lá. Mas Iemanjá finalmente decidiu usar a poção que seu pai lhe dera. A poção a transformou em um rio que desaguaria em um mar, assim nada poderia prendê-la. Então, o narrador, ele não é um personagem, ele não faz parte da lenda, mas ele narra pra gente o que está acontecendo. Então, agora que a gente já identificou esses dois tipos de narradores, o narrador personagem e o narrador observador, e a gente viu um exemplo dentro da lenda da Iemanjá, eu quero saber se vocês conseguem identificar qual é o narrador presente na lenda da Iara. Então, hoje eu deixo vocês com mais esse desafio. Tchau, um abraço!